Vamos voltar a conversar aqui no estúdio, ao vivo, com o procurador aposentado da República, Eitel Santiago. Doutor Eitel, aí tem também essas informações institucionais do Tribunal Superior Eleitoral sobre essas doações por pessoas físicas, por empresas não são mais permitidas. O senhor acha que foi uma medida acertada acabar com a doação de empresa? Ou o senhor está dentro daquela linha de que deveria haver mais fiscalização e regulamentar a doação por empresa? Eu acho que deveria ter mais fiscalização e regulamentar a fiscalização por empresa e não fazer o modelo que se idealizou nessa alteração de proibir as empresas de contribuírem e buscar recursos públicos que terminam sendo tirados de áreas que são importantes para o desempenho da atuação do Estado, em favor da população carente do Brasil, que é a grande maioria. Certo. Funcionaria mais ou menos no sistema que funciona nos Estados Unidos? Fiscalizar é importante. O que tem é que a Justiça Eleitoral aprimorar-se e fiscalizar, e eu digo até profissionalizar-se. A Justiça Eleitoral não deveria ser, ao meu sentir, uma justiça emprestada. Ela devia ser uma justiça permanente. Se nós queremos uma democracia de vergonha, temos que ter uma justiça eleitoral permanente, fiscalizando, mas sem essa questão de dizer não vai ter mais doação de empresa porque algumas empresas que doaram praticaram atos de corrupção. Mas quantas empresas doaram e não praticaram atos de corrupção? Nós não podemos partir da exceção. Agora, o que não houve foi uma fiscalização adequada por parte da Justiça Eleitoral, porque é uma justiça que funciona de regra. Você pode ver, a justiça funciona de noite, depois que termina o expediente da Justiça Comum, que o juiz, vai um juiz da Justiça Federal, vai um juiz por exemplo, do TRE, vai um juiz da Justiça Federal, vão desembargadores, mas são magistrados de grande valor, mas funciona como uma justiça com um trabalho emprestado por parte daqueles que têm a responsabilidade da judicatura, a atividade de julgar. Deveria ser uma justiça profissionalizada, a Justiça Federal Eleitoral. Porque nós temos, inclusive no Brasil, eleições de 2 em 2 anos. A todo momento, a Justiça Eleitoral tem trabalho. Quando termina a eleição, tem as questões que ficam lá, repousando, esperando julgamentos. Nós temos aqui mesmo na Paraíba, questões de impugnação de mandato eletivo de autoridades que estão terminando o mandato e que ainda não foram apreciadas no Tribunal Regional Eleitoral. Isso revela justiça tardia, que é a maior injustiça. Eu não estou dizendo como deve ser julgada a ação, quem sou eu para dizer isso? Mas quem procura justiça quer solução rápida para saber se foi correto ou não um determinado procedimento. Ao invés de fortalecer os mecanismos de controle e de fiscalização, se preferiu essa saída de estabelecer tetos, limitações, que é interessante, e de proibir doação de empresas para que todos fiquem dependendo desses recursos públicos. Ainda tem uma questão que me preocupa bastante e que chama a atenção dos meus colegas do Ministério Público Eleitoral, para saber se essa questão merece ser levada ao Supremo Tribunal Federal como uma questão de isonomia, de igualdade perante a lei. Como vão ser repartidos esses recursos públicos entre os candidatos? Os que têm mandato vão receber mais dinheiro do que os que não têm? O senhor está falando do fundo partidário? Do fundo. Então, eu estou perguntando do fundo, desse fundo eleitoral que criaram, com recursos públicos, vão dar mais a quem já é deputado federal? Para favorecer a manutenção dessa representação que tem desencantado o povo? Ou vão dar, pelo menos, em igualdade de condições para que todos possam disputar de forma isonômica, que é uma garantia da Constituição democrática que prevê uma sociedade de igualdade, inclusive de oportunidades, na disputa do processo eleitoral. Porque o fundo partidário, quando ele é repassado à legenda, fica na mão dos dirigentes da legenda, né? Então, teoricamente, eles é quem decide para onde é que esse... E eles poderão dar mais a quem já tem mandato do que a quem não tem mandato, ou devem repartir igualitariamente? O que seria mais correto? Esse tema não deveria ser disciplinado imediatamente? Certo. Agora, me diga uma coisa. Em relação ao Ministério Público, sua área de atuação, essa nova legislação também vai permitir identificar uma legislatura que fortaleça o trabalho do Ministério Público Federal, dependendo do resultado das urnas, essa instituição pode ser fortalecida ou pode ser enfraquecida? Pode ser enfraquecida.
em determinados pontos, noutros não. Tem situações de regulamentação constitucional do funcionamento do Ministério Público que não poderão ser tocadas, ao meu sentir, a não ser que nós tenhamos um regime de exceção. Mas se nós tivermos o processo democrático normal, o respeito às instituições, vai acontecer. E as instituições terão que continuar funcionando com coragem para fazer o que tem que ser feito. É preciso passar o Brasil a limpo. Nós temos tudo para ser uma grande nação. Somos um país rico. Se houver boa gestão de recursos públicos, fiscalização por parte do parlamento, a situação do povo do Brasil vai melhorar. Agora, você fala do Ministério Público e de minha vida. Eu diria a você, Hermes, que em primeiro lugar na minha vida está Deus. Em segundo lugar, a minha família. Em terceiro lugar, a minha pátria. Em quarto lugar, um pedaço da minha vida, que é o maior pedaço, que é o Ministério Público. Essa instituição que o povo admira e que eu ajudei a construir ao longo de 33 anos de dedicação ao Ministério Público brasileiro. Ok, doutor Etel Santiago, obrigado pela entrevista, pela presença aqui no Correio Debate. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse programa, que é tão ouvido pelo povo e visto pelo povo da Paraíba e que permite que a gente coloque ideias dentro desse momento importante que vive a nação de pré-campanha e que vai ser mais importante ainda durante a campanha eleitoral. Eu acho que, inclusive, a Justiça Eleitoral deveria permitir, durante a campanha, entrevistas de todos os candidatos. Seria uma forma de tratar isonomicamente os candidatos. Inclusive aqueles que querem fazer a campanha dentro das regras, sem comprar votos, sem praticar atos de corrupção, sem recrutar chefias políticas, coronelatos que existem incrustados em todas as regiões do Brasil e que conduzem parcela do povo como se fosse uma boiada para a votação das urnas. Ok, mais uma vez, muito obrigado.